Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que nos ouve agora, que nos assiste, e para nós que estamos aqui. O que tem sido um problema para você ultimamente? Eu creio que todos nós passamos por lutas, eu creio que todos nós passamos por dificuldades. As lutas vêm em forma de problema financeiro, em forma de enfermidade, em forma de relacionamentos conjugais. Muitas são as lutas, muitos são os problemas. Quantos de nós hoje vivenciamos uma dificuldade, uma adversidade, ou talvez um deserto? Mas aqui, no texto que lemos, a gente ouviu a história de Ezequias, que era o rei de Judá, e que também era um servo de Deus, um homem temente ao Senhor. E que grande problema Ezequias estava passando. Eu acho que ninguém gostaria de passar por isso que ele passou, não é? Hoje talvez não chegue nenhum profeta e diga para nós: olha, arrume a tua casa porque você vai morrer. Talvez um médico, não é? Não chegue aí com um diagnóstico e diga: arrume, conserte aí algumas coisas, porque com toda certeza a sua enfermidade vai te levar à morte. Mas aqui foi o profeta Isaías que chega e diz para Ezequias: arrume a tua casa. Deus está mandando dizer a você, para você arrumar a tua casa, porque você vai morrer. Então ele recebe essa notícia que ele morreria com essa enfermidade mortal. E mais uma questão, mais um questionamento: como é que você acha que Ezequias recebeu essa notícia? Eu creio que muitos de nós, recebendo um diagnóstico desse ou uma notícia dessa, nós desesperaríamos, nós entraríamos em pânico, muitos falariam palavrões, muitos xingariam até Deus, não é? Mas a gente vê que Ezequias teve uma postura positiva. Ele recebe uma notícia tão triste, tão desesperadora, não é? Mas ele não se desespera, ele não fica revoltado com Deus. Ele tem atitudes que agradaram a Deus e que mudaram a história da sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje, aprendendo algumas coisas com o rei Ezequias para mudarmos a nossa vida, para mudarmos a nossa história. A primeira coisa interessante que Ezequias fez, ele acreditou que a oração poderia mudar a situação. Ele acreditou que a oração mudaria as coisas. O texto que lemos no versículo 2 diz que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias, meus irmãos e irmãs, ele acreditava no poder da oração. Ele havia acabado de receber uma notícia tão desagradável, muito séria, mas ele teve essa atitude, a atitude de orar ao Senhor. O texto fala que ele virou-se para a parede. Aqui, se virar a parede significa deixar de buscar no homem e confiar em Deus. Porque ele, recebendo essa notícia, ele poderia pedir para que o profeta Isaías orasse pela vida dele, impusesse as mãos sobre ele e repreendesse aquela enfermidade de morte. Mas ele não pediu nada ao profeta, não pediu nada a nenhum homem. Ele virou-se para a parede e ele orou ao Senhor. Às vezes é isso que nos falta fazer para superarmos os problemas, as dificuldades da vida: orar, buscar a face de Deus, buscar a presença de Deus. A oração muda a situação. Tem uma frase que diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Por isso nós precisamos viver uma vida de oração, porque quando oramos, a manifestação do poder do nosso Deus. Ezequias, ele ousou acreditar que com sua oração ele poderia convencer a Deus a mudar de ideia a seu respeito. Interessante isso, né? Deus havia determinado que ele iria morrer, mas a oração dele era tão confiante em Deus que Deus iria mudar de ideia. E foi exatamente isso que o Senhor Deus fez. Deus mudou de ideia. É interessante a gente falar isso, não é? Porque a gente crê num Deus imutável, um Deus que não muda, mas aqui ele mudou. Ele havia dito que ele iria morrer, que a enfermidade dele era uma enfermidade mortal. Mas depois muda, Deus muda.
E ele diz que acrescentaria mais 15 anos na vida do rei Ezequias. Meu irmão, minha irmã, meus queridos e minhas queridas, nós precisamos nos despertar a isso. Acreditar que a oração pode mudar a situação. Independente do problema que você vivencia hoje, se você ama a Deus, ore. Eu tenho certeza que a mão protetora do Senhor será direcionada à sua vida, à sua casa. Tiago fala lá em Tiago 5,16 que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração mudou a situação de Ezequias e a oração pode mudar a tua situação nesse dia. E em segundo lugar, para vencermos o nosso problema, olhando aqui para a vida de Ezequias, uma vida sincera diante de Deus é um grande argumento. Se você ler o versículo 3, olha o que Ezequias diz para Deus quando ele começa a orar: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade. Ou seja, ele estava dizendo para Deus: Senhor, eu sempre lhe fui fiel. O Senhor lembra? Não é? Ele tinha uma vida de fidelidade a Deus, ele amava o Senhor. E Deus conhecia o seu coração, Deus conhecia a sua vida. E como Deus também conhecia a vida de Jó, não é? Que Deus contempla a vida de cada pessoa. Deus olha as suas atitudes. Deus vê o que você fala. Deus conhece o íntimo do seu coração. Um dia Deus disse sobre Jó que ele era um homem íntegro e reto e que se desviava do mal. Deus disse isso a Satanás, que Jó era um homem íntegro e reto. Ezequias, ele tinha uma vida de compromisso com Deus, ele era sincero diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa agora, que Deus, ele não tem prazer em ouvir a oração do homem falso, do homem fingido. Deus não ouve a oração do cristão dissimulado, não é? Que na frente das pessoas é uma coisa, e por trás, no oculto, Deus conhece a sua vida. Há muita gente hoje orando, muita gente fazendo oração, mas que não é gente sincera, que não são pessoas sinceras, amam a Deus, infelizmente, somente de fachada, servem a Deus somente na aparência. Se você ler lá o que o profeta Isaías escreveu, e Paulo também repetiu lá em 1 Coríntios 2,9, ele diz: olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus, o favor do Senhor é para aqueles que andam na verdade, é para aqueles que o amam de todo o coração. Deus não abençoa aquele que não é fiel a Ele. Por mais que você esteja na igreja, por mais que você participe de cultos, por mais que você participe de celebração de Santa Ceia, se você não viver uma vida de sinceridade, Deus não vai te abençoar, não é? Deus deseja que nós vivamos uma vida de sinceridade. Eu creio que quando nós somos fiéis a Deus, somos sinceros diante de Deus, os céus se abrem para nós. Os céus se abrem para nós. Se você ler o livro de Atos, capítulo 7, dos versículos 54 ao 59, a gente vê lá nesse texto a história de Estevão, que foi um homem que servia a Deus, que amava a Deus de todo o coração. E um dia, Estevão, por amar a Jesus, por pregar a Jesus, ele foi apedrejado e morto. Mas mesmo assim, por ele viver uma vida de sinceridade, o céu se abriu para ele. O versículo 55 de Atos 7 diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. O favor de Deus, meu amado e minha amada, é para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Em terceiro lugar, para nós vencermos o nosso difícil problema, uma vida de obediência ao Senhor também é um grande argumento. No versículo 3, Ezequias disse: eu tenho feito tudo que o Senhor aprova, tenho feito tudo que tu aprovas. Fiz o que era reto aos teus olhos, fiz o máximo, Senhor, para te obedecer. Ezequias obedecia a Deus, ele andava sempre na orientação do Senhor. Lá em Samuel 15, 22, a palavra do Senhor nos diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar.
se nós pensarmos em vida de obediência, nós podemos lembrar de Noé também. Homem que foi fiel a Deus e que um dia recebeu uma revelação de Deus, dizendo que ele teria que construir um grande barco, construir uma arca, porque Deus iria mandar chuva, e Deus iria destruir a terra, Deus iria matar todos os habitantes da terra, porque na verdade o povo havia se distanciado do Senhor. Engraçado, ele obedeceu a Deus. Interessante que ele não questionou o Senhor. E se nós observarmos 3 pontos em respeito à obediência de Noé, nós hoje como seres humanos, humanamente falando, talvez nós não obedeceríamos a Deus. Primeira coisa que destaca a obediência de Noé é que naquele lugar nunca havia chovido, nunca havia caído uma gota de água. Mesmo assim ele obedeceu. Segundo lugar, ele morava a quilômetros e quilômetros de distância do mar. Não tinha como levar o barco até lá, mas mesmo assim ele obedeceu. E em terceiro lugar, tinha o problema de juntar os animais. Tinha o problema de você pegar um casal de cada espécie de animal. Mas mesmo assim, ele obedeceu. Vida de obediência. Ainda que seja loucura, obedecer e fazer a vontade de Deus. Porque nenhum dos planos do Senhor são frustrados para a nossa vida. Nenhum dos planos que Deus tem para você, ainda que não seja o caminho que você deseja, ainda que não seja o caminho que você almeja, mas se for o caminho preparado por Deus, com toda certeza, obedeça, porque será um caminho de vitória. A obediência nos livra, não é, da morte espiritual, nos livra da morte física. Se nós olharmos lá o povo que saiu da escravidão do Egito, aquele povo que recebeu uma ordem de Deus: caminhem através da orientação de Moisés, caminhem com ele, e eu lhes darei uma terra que mana leite e mel, eu lhes darei uma terra produtiva, uma terra que vocês comerão do fruto dela, eu os abençoarei com essa terra prometida, só caminhem pelo deserto. A obediência faz com que vocês só andem pelo deserto, e vocês conquistarão uma terra produtiva, uma terra que mana leite e mel. E infelizmente, no caminho de deserto, aquele povo desobedeceu a Deus, foram mortos, foram destruídos, e somente os seus filhos, seus herdeiros, eles herdaram a terra prometida. Mas aqueles que receberam a promessa não foram contemplados com a terra, porque desobedeceram a Deus. Muitas pessoas hoje vivem segundo o que é bom aos seus próprios olhos, mas uma coisa que é certa: o compromisso de Deus é com aqueles que fazem o que é reto aos olhos do Senhor, e é com estes que o Senhor Deus tem uma aliança. Ezequias, ele tomou a Deus por testemunha. Que coisa interessante, não é? Ele usou Deus como sua própria testemunha e disse: o Senhor viu? O Senhor lembra que eu sempre fiz a tua vontade? Quantos de nós poderíamos dizer isso para Deus? O Senhor vê a minha vida, o Senhor vê como eu sou fiel a Ti. Será que se você fizer essa pergunta, você contemplará a bênção do Senhor? Aqui, Deus disse algo para ele: Ezequias, eu te ouvi, pode ficar tranquilo. E Deus surpreendeu Ezequias, acrescentou mais 15 anos à vida dele. Coisa interessante, não é? Deus mudou uma decisão e o abençoou com mais 15 anos de vida. Tem uma frase que diz que Deus fará o que o homem quiser, quando esse homem fizer o que Deus quer. Faça a vontade de Deus e Deus realizará os desejos do seu coração, com toda certeza. E finalmente, a última coisa, a quarta coisa que devemos aprender com Ezequias: buscar a Deus com intensidade e se expor diante do Senhor, não ter medo de se expor. No versículo 3 também, ele termina dizendo, Ezequias termina dizendo: chorou muito. Ezequias chorou muito. Sabe o que é interessante aqui, irmãos e irmãs? É que Ezequias era um rei. Talvez ele estivesse lá com sua roupa de rei, não é? Com sua coroa de rei. E mesmo assim, ele se dispôs da sua realeza. Ele se dispôs
da sua autoridade e se humilhou diante do Senhor. Se humilhou diante de Deus. Começou a chorar, rasgou o seu coração. Numa árvore frutífera, os galhos que mais descem são aqueles que têm mais fruto. Os galhos que mais se prostram são aqueles que estão cheios de frutos. Humilhar-se diante de Deus, humilhar-se diante da presença do Senhor, tirar tudo aquilo que não pertence a Deus do nosso coração e nos humilharmos diante do Senhor. Quanto menores formos, mais espaço Deus terá na nossa vida. Quanto mais você se dispor das coisas desse mundo e abrir o seu coração, mais espaço Deus terá para encher da presença dEle. Eu li uma frase que dizia que a verdadeira humildade atribui a Deus todos os seus sucessos. Que você possa reconhecer tudo aquilo que Deus tem feito para você e rasgar o seu coração, agradecer, chorar, se preciso for, na presença de Deus. Se você ler o versículo 5, Deus mandou o profeta Isaías dizer para Ezequias, olha o que o Senhor fala através do profeta: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu vi as suas lágrimas. Se você ler o Salmo 56, versículo 8, olha o que o salmista diz: tu conheces, tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Ou seja, o salmista estava dizendo que Deus coloca lá no livro dele o momento que você chorou, ou os dias, e Deus guarda as suas lágrimas num objeto, num odre. Deus, Ele olha o seu coração, Ele sonda o teu coração. Se você se humilhar e se rasgar diante dEle, não é rasgar, não as suas vestes, mas rasgar o seu coração, Deus vai te abençoar. Tem muita gente que quer servir a Deus assim no nível da razão, como religioso. E hoje na igreja existem muitos religiosos, e os religiosos não alcançarão o milagre de Deus, não irão alcançar o favor de Deus. Ezequias chorou. Uma coisa é você chorar, e outra coisa é você chorar diante de Deus. Jesus, a gente sabe que ele chorou por 3 vezes, não é? Ele chorou lá no Getsêmani, chorou lá no túmulo de Lázaro e chorou também lá vendo Jerusalém. Tem muitas pessoas que choram porque estão sofrendo, mas isso não é suficiente para atrair a bênção de Deus. O salmista diz lá no Salmo 51, 17, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus não desprezará. Tem muitas pessoas arrogantes orando, às vezes orando e determinando a bênção de Deus, às vezes orando e exigindo de Deus: Senhor, eu quero essa bênção, eu quero essa vitória, eu determino esse milagre, eu exijo esse milagre, mas Deus infelizmente não ouvirá essas orações. Deus nos ouve quando nós nos apresentamos diante dEle com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração contrito. Ezequias aqui, ele chorou diante do Senhor. E você hoje, diante do seu problema, diante da sua dificuldade, que você possa crer que a oração pode mudar a situação, que a oração pode mudar a sua vida, que você seja sempre sincero diante de Deus, porque uma vida sincera é um argumento muito grande para Deus abençoar a sua vida e a sua casa. Que você nesse dia seja obediente, porque a vida de obediência a Deus é um outro grande argumento. E que você finalmente busque a Deus com intensidade e se exponha diante dEle. Se preciso for, chore, chore. Deus permite muitas vezes situações contrárias para nós tomarmos decisões certas. Que você, diante dos seus problemas, diante das suas dificuldades, diante dos seus desertos, que você venha tomar as decisões direitas. Escute isso: a transformação do milho duro em pipoca macia é um símbolo da grande transformação por que devem passar os homens, para que eles venham ser o que devem ser.
O milho de pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com todos nós. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo, com toda certeza, fica do mesmo jeito a vida inteira. Piruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. E eu quero perguntar, o que você é? Uma pipoca estourada ou um piruá? Que nós, nesse dia, possamos verdadeiramente dizer sim a essa palavra e perceber que nós precisamos de mudança para que o Senhor nos alcance. Que você tenha hoje, diante dos seus problemas, atitudes positivas que façam mover a mão de Deus sobre a sua casa. O Salmo 128, dos versículos 1 ao 4, nos diz: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que você hoje se desperte a temer a Deus, a amar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Que com toda certeza, assim como o rei Ezequias alcançou algo da parte de Deus, o Senhor Deus também se manifestará sobre a sua vida e sobre a sua casa.